Ruth. Ai, Deus. Ruth, Juízes, depois de Juízes. Já desse eu estudei o livro de Ruth, pequenininha, só tem 4 capítulos, então é rapidinho para você estudar. Eu estudei duas mulheres formidáveis, Ruth e Esther, né? No ano passado, no final do ano. Vamos lá. Vamos ler Ruth 1, o verso 1. Amém? Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos lhe chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Deus, perdoa, Senhor, o pecado, perdoa, Senhor, a falha, perdoa, Senhor, o erro, Senhor, perdoa, Senhor, aquilo, Senhor, que nós cometemos, ó Pai. Ó Senhor, deixamos de cometer, ó Pai, em prol do teu reino. Fala conosco, Senhor, guarda, Senhor, os nossos passos. Senhor, que essa noite nós possamos aprender um pouco, Senhor, do que é o teu amor, do que é a tua graça e a tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a glorificar e a exaltar o teu nome para todos sempre. Amém. Amém. Semana passada a Carol ministrou aqui sobre a amizade, né, de Jonathan e Davi. Hoje é uma continuação, porque é o mesmo sentimento, é a mesma dedicação, é a mesma compromisso ou característica, né, desses dois personagens. Mas eu acho que na nossa vida aqui, todos nós já ouvimos um dia uma pregação sobre Ruth, né? Quem já ouviu uma pregação sobre Ruth aqui? Acho que não tem uma na igreja que nunca ouviu, né? Principalmente no culto das mulheres, né? Tipo assim, aqui estão falando das mulheres, né? Mas indiferentemente disso aí, a história de Ruth é uma história muito interessante, né? A história da pessoa, do improvável que se tornou provável, né? Por que eu falo isso? Abrimos as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 19 e no versículo 30. Gênesis capítulo 19. Por que é improvável? Assim como eu e você fomos improváveis diante de Deus, né, pelas nossas circunstâncias, Ruth também era uma mulher improvável dentro da palavra de Deus. Mas aí conta mais uma vez a graça do nosso Senhor e a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E ele diz que são por causa delas que não somos consumidos, né? Então a misericórdia do Senhor também alcança aqueles que são improváveis, né? Aqueles que não tinham nenhuma chance, eram reputados como escória do mundo, e o Senhor os cata, os lapida, os transforma e os coloca em uma posição de honra e de destaque, né? Como é o caso de Ruth. No capítulo 19, no versículo 30,
né? Nós vamos encontrar a história de quem? Do nosso querido amigo Ló, o primo problema de Abraão, o sobrinho de Abraão. E eu não vou contar a história toda de aqui, porque ele morava em Sodoma e Gomorra. Ele se aproximou tanto de Sodoma e Gomorra que ele acabou se tornando um dos juízes daquela cidade. Ele sentava à porta daquela cidade para julgar as questões daquela cidade. Agora você imagina um homem que tinha o tio Abraão, estava na porta de Sodoma e Gomorra julgando quais causas? Vocês já pararam para pensar nisso? O que ele estava julgando ali? Quem é que fugiu com quem? Quem é que saiu com quem? Porque era uma cidade promíscua, era uma cidade que não tinha temor a Deus, né? E a Bíblia vai dizer que Deus fala que vai destruir aquela cidade, e quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. E ele pegou, e Abraão intercede pela vida de Ló, a cidade. E aí, quando os anjos chegam na cidade, a cidade era tão perversa, irmãos, tão pecaminosa, ela era tão fora da normalidade, que a Bíblia diz que das crianças aos anciões, não era uma coisa tipo assim, um grupo, era todo mundo. E aí a Bíblia diz que os anjos chegam lá, e o povo daquela cidade queriam profanar, queriam ter relações com aqueles homens. E aí você vê o nível da maldade, da desgraça que estava aquele lugar, que Ló fala assim: não, gente, não façam isso, eu ofereço as minhas duas filhas. Os caras falam: não, a gente não quer suas filhas. Você pensa comigo, o pai oferecer as duas filhas virgens para serem estupradas por todos os homens da cidade, e as pessoas e os homens olham e falam: não, a gente não quer saber da sua filha, a gente não está nem aí para a sua filha, a gente quer saber dos dois que entrou aí dentro, traz ele para fora, senão nós vamos queimar tudo, vamos pôr fogo na sua casa. Aí a Bíblia vai dizer que os anjos saíram, queimaram os olhos deles, eles ficaram cegos, e enfim. E aí de noite os anjos falam para Ló: você tem assim, você vai sair, vai embora, vai pegar a sua mulher, vai pegar o que é seu, seus parentes, suas filhas têm namorado, se tiver, pega e vai embora, porque essa cidade vai ser destruída. E a Bíblia diz que de manhã os anjos empurram Ló, né, porque Ló ainda tinha uma certa resistência, querer largar aquilo ali, né? E ele pega e vai embora, os anjos saem correndo com eles, e nesse meio período aí a esposa de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, e aí Sodoma e Gomorra e seus arredores são destruídos. Tinha mais gente que foi destruída, mas a Bíblia vai especificar somente Sodoma e Gomorra. E aí aquela cidade é destruída, e Ló, ao invés de voltar para ficar com seu tio, gente, pensa comigo, qual é a coisa que você ia fazer? Eu vou voltar para o meu tio, me perdoa, eu errei, não quero saber de mais nada, vou ficar com o senhor aqui. Se o senhor não quiser também, me manda aí para outro lugar, aí eu vou também, só não vou. E aí o que Ló faz? Ló vai, fica com medo, com temor daquela situação, e vai habitar em uma caverna. Se você ler o texto aqui, você vai ver que é mais ou menos assim, de uma forma mais resumida. E ele vai agora, vai para uma caverna com seus dois filhos, com as suas duas filhas, e lá um dia as meninas pensam na sua cabeça: nós vamos morrer, e nosso pai vai morrer, nós vamos deixar a herança, porque não temos marido aqui, não tem ninguém, não tem homem, não tem nada, nós moramos abandonados, né? Vivemos fora do mundo, vivemos fora do mapa, né? E aí uma brilhante ideia embebeda no seu pai, a mais velha dorme com ele, gera os moabitas. A mais nova viu aquilo, vai lá, dorme com ele e gera os edomitas. Então aqui nós temos duas nações formadas de incesto, né? E
essas nações vão crescer. Eles são das descendências de Abraão, porque ele é sobrinho de Abraão, então automaticamente eles também têm sangue semita, né? E eles vão crescer. E a Bíblia vai dizer que esse povo cresce e vira uma grande nação. Isso você vai ver lá depois, que vai ter o povo de Israel vai lutar lá e vai encontrar essa nação. Mas o importante que você tem que entender é o seguinte: se nós lermos em Deuteronômio 23, 3, nós vamos encontrar por que Ruth nunca poderia ser da linhagem de Jesus Cristo, entrar no povo de Israel. Por quê? Porque se você pegar lá, e você vai ler a sua Bíblia, vai encontrar lá, ela vai dizer assim, ó. Deixa eu ler aqui para os irmãos, fica mais legal. Hã? 23. Quer que eu leia? Pode ler, por favor, cara. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Essa era a sentença de Ruth. Ela jamais poderia entrar na casa do Senhor. Os filhos de Israel jamais poderiam ter um relacionamento com as moabitas. Mas por que isso? Porque quando o povo de Israel estava passando, aí é um pouco de história, você vai ler lá na Bíblia, e aí você vai ver o povo de Israel pede para que ele passe no meio das terras dos moabitas. E os moabitas fazem o quê? Não, vocês não vão passar. Vocês não vão passar, não terão água e não terão comida. Então, aí Moisés dá essa sentença para esse povo. Fala, olha, nem a 10ª geração vai entrar no templo do Senhor, vai entrar na congregação do Senhor. E os homens não se ajuntarão com suas mulheres, nem as suas mulheres, nem as nossas mulheres se ajuntarão aos filhos deles. Eles estão excluídos eternamente da congregação. Em outras palavras, ele está excluído eternamente da presença de Deus. Essa era a situação de Ruth, porque Ruth era o quê? Moabita. Então, se os dois filhos casaram com ela, se casaram, houve um pequeno problema aqui de interpretação da lei. Eles não observaram a lei do Senhor. Eles não observaram o que diz a lei. Então eles cometeram um erro, ou um ato contrário à palavra, contrário àquilo que Moisés tinha determinado. Aí eu pensei, mas quantas gerações foi isso depois que Moisés escreveu? Não dá 10 gerações, tá? Porque se fosse 11, talvez a gente poderia até achar um, mas não dá 10, porque estava no tempo dos juízes. Então a origem de Ruth é essa: família do incesto, e proibido eternamente de entrar na casa de Deus e de ter relacionamento com os judeus, com os filhos de Deus. Aí nós entramos na situação da vida vamos falar da outra família, que é a família de Noemi. Mas a família de Noemi, nós vamos falar da família de Elimeleque. Elimeleque, por sua vez, ele era morador de Belém. E nos tempos dos juízes, algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que era no tempo antes de Gideão, que eles vinham, destruíam e queimavam as plantações dos israelitas. É engraçado, irmãos, que essa técnica de fazer isso com as nações, ela é uma coisa que se perpetua até os dias de hoje, né? Até os dias se você ler um pouco de história, eu gosto bastante de história, porque quem lê história não comete os mesmos erros, né? Então, mas a gente continua cometendo, mas não era para cometer. A história diz aqui que os midianitas, eles vinham como gafanhotos sobre a plantação. Eles faziam o quê? Saqueavam
Eles faziam o que com a plantação? Queimavam. Eles não levavam nada. Eles queriam somente deixar a pessoa com fome. Porque você com fome, você não tem forças para lutar. Você está com... o ânimo, o emocional da pessoa está abatido, estava lá. Então os medianitas faziam isso. E você sabia como os russos venceram os alemães na guerra? Queimando suas próprias plantações de trigo e de milho pelo caminho, até chegar o inverno. Quando chegou o inverno matou a totalidade dos soldados alemães. Morreu mais soldado congelado do que a bala. Vê que não é um negócio que você fala, mas faz quanto isso? É do século passado, 1940 e alguma coisinha, né? História, né? Até hoje. Essas guerras polícias, a primeira coisa que eles têm é armazenamento. Eles vão destruir os armazenamentos. Comida. Destruiu a comida e você abaixa a moral do povo. Você pode ver, você que é crente, está com fome, sua moral está lá embaixo. Destruída, né? Faz sentido. Faz sentido, irmão. Você está de jejum lá, faz 3 dias de jejum, sua moral, meu Deus, não vejo a hora de um chocolatinho. Enfim, cada um com as suas dificuldades e suas barreiras. Enfim. E aí a Bíblia vai dizer que este homem, ele sai da terra. Belém significa casa do pão. Olha que contrassenso. Ele sai da casa do pão e vai para a terra de Moabe, um povo que não tinha a afinidade com os deuses, não tinha nenhum tipo de relacionamento. E ele sai porque tinha comida lá naquela região. Era uma situação, só para vocês terem uma ideia, a cidade de Belém, ela fica aproximadamente 8 quilômetros do centro de Jerusalém. Pertinho. É como daqui em Mariporã, mais ou menos. Um pouco para menos, um pouco para menos. Então, ele sai da cidade, uma cidade chamada Casa do Pão, e vai para uma terra distante. A necessidade fez isso com ele. E aí ele pega e vai para lá. Ele, os seus 2 filhos e a sua esposa. Noemi, ela entrou na terra de Moabe com marido, filhos, depois teve as noras, e ela saiu de lá com 3 viúvas. Você para imaginar, e você tem que entender o seguinte: neste tempo, o pior castigo que poderia haver para uma pessoa, para uma mulher, é ela ser viúva. Ela era explorada de todas as formas imagináveis que você possa pensar, desde a forma sexual até as humilhações no prato de comida, porque ela não tinha como se sustentar. Agora você imagina no caso de Noemi, sem o marido, sem os filhos e com mais uma viúva atrás ainda. 2 viúvas, 2 mulheres no caminho andando sozinhas. A gente para ler nessas histórias e fala assim: mas é uma coisa suave. Suave porque não é nos nossos dias. Se fosse hoje a mulher tem lá a sua pensão, tem lá os benefícios, recebe alguma coisa. Naquele tempo, por isso que a Bíblia fala: cuida dos órfãos e das viúvas, porque elas não tinham proteção nenhuma, nada, né? E aí a Bíblia vai dizer que, pelo que se entende na leitura, quando você lê o livro de Ruth, você entende que esses 2 meninos, eles eram doentes, eles tinham algum tipo de enfermidade, porque eles morreram cedo. Você imagina, se eles ficaram 10 anos na terra de Moabe, eles se casaram com 4 anos, depois 3 anos, não se fala a idade que eles se casaram, mas pelo que se entende, eles morreram de algum tipo de enfermidade. Se você ler o texto de Ruth, vai dizer isso, que eles morreram da sua enfermidade, de alguma doença, e eles morreram jovens. E aí a Bíblia vai dizer que Noemi pega as suas 2 filhas, as suas 2 noras, fala para elas: olha, é o seguinte, eu vou dar uma opção boa para vocês, volta para a casa dos seus pais, volta para os seus deuses, porque eu, Noemi, não tenho nada para te oferecer. Noemi foi sincera, irmãos, ela não tinha mesmo.
Ela não enganou a Ruth, não. Ruth, vamos para Belém, que lá você vai chegar lá, vai ter piscina, casa, iate, mansões. Você vai comer do bom e do melhor. Noemi nem sabia se tinha alguém ainda vivo para cuidar dela. E ela pega e fala para as duas: olha, ainda que eu tivesse condições de ter filhos, vocês iam casar por quantos anos? 90? Porque até eles crescerem para se tornar marido de vocês, nós três aqui já estaríamos na fila do INSS. Não tem mais o que fazer para nós. E a Bíblia vai dizer que Orfa abraça Noemi, beija Noemi, chora e vai embora. Isso me dá um bom sentimento. Não adianta só abraçar, chorar e ir embora, não. Você tem que abraçar, chorar e ficar e ajudar. Quanto Ruth falou para Noemi uma frase muito interessante, né? Se você ler assim, ó, aqui no versículo 16, né? Disse Noemi, capítulo 1, versículo 16: disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, quer dizer, não adianta você falar comigo, para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha a confiança dessa mulher. Olha como ela acreditava no que Deus poderia fazer na vida de Noemi. Nem Noemi acreditava, mas ela acreditava. Ela falava: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu não volto para lá, eu não volto para os deuses antigos, eu não volto para a situação que eu já vivi antes. Então, eu estou sozinho no mundo, eu não tenho nada para fazer. Você não tem nada para fazer, mas eu prefiro acreditar em Deus. Eu não tenho, o que vai acontecer com a minha vida se eu voltar para a casa dos meus pais? Eu não faço a menor ideia, só sei que eu não quero viver a vida que eu vivi, eu quero viver a vida que o seu Deus pode me oferecer. Glórias a Deus. Então a Ruth falou para Noemi: Noemi, não adianta você brigar comigo, não adianta você xingar, não adianta você jogar pedra, não adianta, eu não vou sair daqui. E acabou. Você pode me matar, pode me arrastar, pode me levar, mas eu vou junto com você. Onde você dormiu, durmo, onde você acordar, eu acordo, onde você ficar, você comeu, eu como, se você não comeu, também não como, mas que nós vai junto, nós vai. Isso aí chama-se lealdade, né? Prova que Noemi era uma boa sogra, porque ela cuidou das duas, né? Noemi era uma mulher que tinha um bom relacionamento, um bom retrospecto com as suas noras, né? E você sabe o que significa o nome Ruth? Sabe, Ruth? É o nome da Rutinha aqui, por isso que eu estou olhando para ela. Ruth significa amizade. Então, o nome dela já diz tudo. A amizade que ela tinha com a sua amiga. Amigo é aquele que te fala as verdades, às vezes você não quer ouvir, mas um amigo que é amigo de verdade, ele vai te falar. Ruth significa amizade. Nós vamos discutir aqui algumas características, né, de Ruth, né, alguns pontos positivos da vida de Ruth, que todo ser humano, que todo cristão que pretende um dia morar no céu, ele tem que ter. São coisas básicas da nossa vida, irmãos. A primeira delas, nós temos que o caráter de lealdade. Lealdade, irmãos, é uma das palavras bem faladas por aí, fiel, né? Quando a gente fala, Jesus fala: eu sou o fiel da balança. Aí eu fui procurar o que é o fiel da balança. Eu falei: o que é fiel da balança, gente? Fiel da balança é aquele pezinho que dá exatidão. Ele é o fiel da balança. Sem aquele peso você não consegue distinguir a
a pesagem. Jesus diz que ele é o fiel da balança, né? Aquele que dá o prumo, que dá a resposta correta. Então, fiel, lealdade, quando o Ruth fala para Noemi, olha, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, isso é lealdade. A minha igreja é a minha igreja, a sua igreja é a minha igreja, o seu Deus é o meu Deus, o Espírito Santo que habita em você é o mesmo que habita em mim, e nós vamos juntos. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas ninguém sabe. Eu só sei que amanhã é quarta-feira, irmão. O que vai acontecer? Não sei. Eu posso amanhã não estar mais entre nós, ter subido para a glória. Eu estarei feliz. E alguém chorando aqui, mas eu vou estar feliz. A gente não sabe, então, mas a gente tem que ter lealdade. Essa questão de lealdade ela engloba muitas situações, como a Carol ministrou aqui, né, semana passada. A gente não dá cheque sem fundo, é antigo. Cheque sem fundo. Jesus amado, aonde eu tirei isso? Os anos estão chegando, né? Só para uma pergunta aqui, irmãos, quem é que sabe preencher cheque aqui? Carol, quem é que sabe preencher cheque? Talão de cheque? Danilão? A minha esposa sabe, mas eu deixo por ela. Ela é de finanças, só de comunicação. É verdade, né? Mas que tipo assim, antigamente a gente tinha cheque para tudo, né? Cheque predatário, cheque do mercado, cheque não sei o quê. Aí tu abre o cheque sem fundo, cheque voador, cheque borracha, e aí vai por aí afora. Então a gente não pode, né, ser um mau pagador, não podemos ser caloteiro. Lealdade é isso, é sermos leal com aquela pessoa. O que é lealdade? Lealdade é quando nós vemos uma pessoa cair da beira do caminho, como o Projeto Fornalha faz, nós temos lealdade de tentar ajudar. Ah, mas eu não tenho esse perfil, mas a gente pode ajudar de outras formas. Mas o que eu estou falando é essa lealdade. Quando a gente vê um irmão triste, abatido, a gente tenta conversar com ele, saber o que está acontecendo para ajudar ele. Lealdade, não pode deixar o irmão solto, perdido no mundo. Nós não podemos, né? Como igreja, lealdade é a palavra de Deus. Nós não podemos mudar a palavra de Deus para contemplar a nós mesmos, o que tem acontecido muito hoje em dia por aí. Tem muita gente mudando a palavra de Deus, mudando o entendimento, a hermenêutica da palavra para agradar ao grupo de pessoas. É porque é jogador de futebol, é porque é artista, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque é aquilo, aquilo outro. Irmãos, o evangelho é um só. Ele serve para todo mundo. O rico, o pobre, jogador de futebol, o intelectual, mas é um só. Não tem, a gente não pode mudar, nós temos que ser leal a essa palavra, né? Ser leal, né? Ter o conhecimento, né, disso. Então, lealdade faz parte do caráter cristão. Se o cristão não for leal com ele, leal com o próximo e leal com Deus, nós teremos um probleminha, né? Fidelidade, né? Sermos fiéis, né? É tipo quando a gente compra numa loja há muito tempo e a gente se torna fiel àquele local, né? A gente conhece as pessoas falam, não, pode levar, depois você paga. Você fala, mas como? Você sabe se eu vou te pagar? Não, eu sei que pode levar. Eu sei que você vai voltar aqui e vai pagar. Lealdade é quando, fidelidade é quando a gente bate no carro de alguém, não consegue encontrar ele, põe um papelzinho no para-choque dele, ó, bati no teu carro, deu uma amassadinha aqui e tal assim, me liga para a gente conversar. Isso é fidelidade. Ou ainda bem que não tem ninguém vendo. Graças a Deus. Tem câmera? Não. Tchau. O Senhor me deu mais um livramento. Oh, glória. Vai nessa. Fidelidade aí é um negócio. São essas pequenas coisas, irmãos, que nos faz remoer muitas vezes o nosso eu e a nossa vontade de fazer coisa errada. Ser fiel, né? Outra coisa que Ruth tinha era determinação.
Cara, não tem coisa pior do que ter um cristão do nosso lado sem determinação e sem disposição. Quando eu leio aquela, alguém já leu aquela carta de João, quando João diz assim: jovens, sois fortes? Ele devia estar falando de outros jovens, não deve ser os de hoje não. Não pode ser. Se João escrevesse hoje, ele ia falar: jovens, toma proteína, vocês estão morrendo. Eu brinco um dia desse, a Jussara e a minha esposa trouxeram um filme aqui para os jovens assistir. Colocaram o filme, acho que em 15 minutos, um jovem estava em Nárnia, o outro estava roncando, o outro estava batendo carneiro. Quem assistiu o filme foi a Jussara mesmo, mas a minha esposa, o resto dormiu. Eu falei: jovem, sois forte. Determinação. O que é ter determinação? Noemi saiu de lá falando: meu Deus é o seu Deus, para onde você for eu vou, o que você fizer eu também vou fazer. Isso é determinação e é disposição de encarar com Noemi as dificuldades da vida. Porque se nós parássemos para pensar assim, Ruth conhecia o povo de Israel? Não, conhecia a família de Noemi. Ela não sabia o que estava esperando ela em Belém. Mas ela falou: eu tenho disposição e determinação para alcançar o que Deus me prometeu, o que Deus prometeu para a minha vida e para a minha família. A determinação não é o que algumas igrejas fazem por aí. Nós vamos determinar que Deus agora vai fazer chover carro, só se for na sua cabeça, e você morre também, já resolve o problema, já acaba com os dois problemas, A gente não determina para Deus o que Deus vai fazer, gente, nunca, jamais. Como o Toninho ministrou aqui domingo, não tem como falar para Deus: Deus, faz chover. Deus vai falar: quem és tu na fila do maná, meu filho? Não, você orienta? Não existe isso. Nós apenas temos determinação para fazer a vontade de Deus e Deus nos abençoar, porque muitas vezes a gente perde essa determinação, a gente perde a direção. A gente está determinado a fazer tal coisa. Por exemplo, se você parar para imaginar a nossa casa mesmo, um dia desse eu cheguei em casa, troquei a estante lá de casa, o painel estava me irritando. Se ele estava me irritando, você imagina a minha esposa, Se ele conseguiu me irritar, a minha esposa, e aí a gente mudou o painel. Aí o painel ficava preso na parede, aí tem uns buracos. Aí eu fui lá, peguei as massas corridas, passei, tampei os buraquinhos. E eu estava determinado a pintar aquela parede há 3 semanas atrás. Mas parece que a determinação minha foi diminuindo sistematicamente e a parede continua lá. E eu perdi a determinação. Eu falei: mas os buracos estavam muito feios, mas a massinha já deu uma gambiarra. Eu não olho para o buraquinho, mas só vejo a massinha. Tá bom. Então eu tenho que voltar a minha ter disposição para ir lá na loja de tinta, comprar um galão de tinta e passar na parede inteira, pintar toda a parede. Porque a minha determinação de fazer aquilo, ela já diminuiu. É como a gente sai de casa falando: eu vou chegar em casa, vou fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Aí você chega em casa, o sofá te abraça, já é. O máximo que você vai fazer é tomar banho e dormir. Porque a nossa determinação, ela foi pequena, A gente, nas batalhas que nós vamos desenvolver nessa vida, as batalhas que nós vamos travar, se nós não tivermos determinação e disposição, nós vamos perder todas. E se nós não tivermos determinação em Cristo, falando: o Senhor é comigo, eu vou à frente, se nós não tivermos disposição para encaixar e se enquadrar na palavra de Deus, nós vamos ser o quê? Fracasso. A Bíblia diz: se no dia da adversidade tu se mostrares frouxo, você não serve para nada. Está lá em Provérbios 23, tá? Eu acho que é lá mesmo, não sei, talvez. Aí você dá uma procurada no livro de Provérbios, é pequenininho. Então a gente para isso e vê que Ruth era uma pessoa determinada. A gente falou: eu vou junto com você, não importa o que nós vamos passar. Vou comer pão? Como pão. Não tem pão? Não vai ser pão mesmo. Mas vai, porque ela disse aqui, E aí, uma terceira característica de Ruth é que ela era diligente e obediente.
Por que ela era obediente? Porque ela chegou quando Noemi ouve a resposta: olha, o Senhor abençoou, tem prosperidade lá em Belém. Aí ela fala: opa, se tem prosperidade e o Senhor abençoou, o que eu vou fazer? Vou retornar, eu vou me retornar para Belém. E aí a Bíblia vai dizer que elas retornam para Belém, e chegam lá, e Noemi começa a instruir Ruth de como eram os costumes daquela época, como era o costume do seu povo. E Ruth não chegou lá falando para Noemi: que é de boa, né, minha? Estou tranquilo, eu tiro de letra, já conheço tudo. Parece uns crentes que nós temos por aí. Não, sei nada. Irmão, você não sabe de nada, rapaz. Tive uma experiência com Deus, rapaz, que Deus me falou até o dia que Ele vai voltar. Só não vou falar que Ele pediu para mim não falar, mas Ele falou para mim. Não, eu já sei de tudo, irmão. É isso, rapaz. Alguém já teve o desprazer de conversar com alguém que conhece tudo? Ô, diacho, me dá uma raiva. Irmão, você sabe fazer cirurgia do coração? Fiz 3 na semana passada. O que você trabalha? Você vem pedreiro. Certo, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, você conhece, já viu, sabe fazer aquele bolo de cenoura? Sim, eu faço bolo de cenoura, bolo de aipim, bolo disso, bolo daquilo, outro, bolo do céu, maná. É comigo, eu faço tudo. Tudo as pessoas sabem, né? São sabichonas de tudo. E a gente tem muito problema na igreja, que às vezes a gente vai corrigir alguém na igreja, né? Nós como pastores, né? Eu falo nós como pastores porque todos nós temos a obrigação de corrigir aquele que está errado, porque a Bíblia diz isso. Nós temos a obrigação de corrigir. Se ele vai ouvir ou não, aí é outra história, mas nós temos a obrigação, nós temos. Então você vai corrigir as pessoas, vai tipo: irmão, não faz isso, irmã, não faz aquilo. Não, você está tranquilo, suave, tira de letra, tranquilão. Fica tranquilo, pastor, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que você sabe o que você está fazendo, você está se focando, estou tentando tirar a corda do seu pescoço. Não vai morrer, não, o nó não está muito apertado, não, pode ficar tranquilo, é só uma brincadeirinha, né? E a gente vê, e Noemi não, ela era obediente, ela era obediente. Ela falou: mas espera aí, eu não conheço nada daqui, eu preciso aprender. E Noemi começou a ensinar a Ruth como eram os padrões dela. Ela foi lá para trabalhar lá e tal, e começou a fazer o seu trabalho. Ela vai colher espigas, né? E eu sempre fiquei intrigado com o que era espiga, né? Porque no Oriente Médio não tem milho. Não sei se você sabia disso, né? No Oriente Médio não tem milho. Naquela época não tinha. O milho era um produto das Américas, né? Principalmente a América do Norte e a América do Sul, né? Então, automaticamente, do lado da Ásia, não existia milho. E aí ela fala: mas é espiga, eu só conheço espiga de milho, né? Mas ou é de trigo ou é de cevada. Então as espiguinhas que dá os cachos, você vem lá para cortar. E aí a Bíblia diz que ela foi para lá para cortar. Outra característica de Ruth, ela era trabalhadora. Ela chegou lá, ela não perguntou: qual é o tipo de serviço que tem aqui, ó? Tem esse aqui, ó, secretária bilíngue, esse aqui é executivo, aquele ali é influencer digital, esse aqui é para você trabalhar na lavoura. Ela chegou lá e falou: Noemi, a gente precisa comer, né? Precisa. E como é que vai para comer aqui? Ó? É o seguinte, está na época da seca. Vai atrás dos coletores, dos que estão fazendo a cega, e vai catando os restos. E não era uma coisa muito fácil de se fazer, não, porque os caras limpavam tudo, né? Tirava tudo, deixava só os... E aí a Bíblia vai dizer que ela foi lá catando e colhendo. Então quer dizer que era uma pessoa que não fazia corpo mole. Você imagina, né? Chegar lá na terra do pão, lá, chegou na casa de Noemi e falou: pô, só é visita, mano. Não vou trabalhar nada.
Porque se vira aí, dá um pulo aí, você tem um parente por ali, caça um parente seu aí para dar um alimento para nós aí. Não. Deixa que eu vou buscar alimento para mim e para você, meu irmão. Não é só para mim, é para mim e para você. E a Bíblia vai dizer que ela chega lá, quando ela olha lá, Boaz olha e fala, mas quem é aquela lá? Menina trabalhadora, né, mano? Levanta cedo, sai para trabalhar, cuida das coisas e tal. Quem é essa aí? Aí alguém fala, essa aí é a nora de Noemi. Eu falo, tá bom. Faz o seguinte, deixa uma espiguinha para ela aí sobrando a mais, aí tá? Dá uma chezinha na colheita para ela aí, não tira tudo não. Em outras palavras, né? Deus estava provendo para ela, provendo para ela o seu alimento. Falou, a menina é trabalhadora, mas deixa um pouquinho a mais para ela aí, uma provisãozinha de Deus. Aí entra naquele provérbio, vários provérbios dos antigos, né? Deus ajuda quem cedo, né? A segunda coisa, uma outra característica de Ruth, e que falta muito crente hoje, é boa reputação. O que é ter boa reputação, irmãos? É as pessoas olharem para você e não ter nada para dizer de você.